Chegou a hora da entrevista da hora. Entrevista da hora. Nós vamos conversar agora por telefone com a ex-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade, ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, que fala conosco a partir de agora na Hora H, na Rede Mais, para Paraíba, para parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Senadora Marina Silva, muito obrigado por falar conosco aqui do Nordeste brasileiro, onde a senhora costumeiramente vem. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Senadora, não há como não conversar com a senhora falando nesse momento tão turbulento e de gravidade nacional, começando pelo seguinte: nós já temos um panorama e vemos como é que tem se comportado os dois extremos que polarizam nesse momento no Brasil, que é um pouco da repetição do que aconteceu na campanha de 2018. A senhora se recusou em 2018 a entrar nessa situação mais extremada, inclusive pagou um preço por isso, digamos assim. Nesse momento, qual a palavra que a senhora tem para esse quadro que o país vive de tanto tensionamento? Historicamente, esse tensionamento, essa polarização nunca foi boa para o Brasil, ainda que ela faça parte da história do Brasil. Mas, infelizmente, a gente é um país polarizado e fica polarizando com tudo. Alô? Estamos ouvindo bem, senadora. O Alisson Bezerra pergunta agora, senhora. Senadora, em 2016, a senhora chegou a apontar que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff seria golpe, logo em seguida mudou de opinião, dizendo que era necessário naquele momento. Nas circunstâncias em que o Brasil passa nessa crise política, qual a avaliação que a senhora faz sobre um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Me desculpe, mas eu nunca disse isso, não. Aonde foi que eu disse? Em 2016, a senhora... Que não era golpe. Ah, sim, pensei que eu tinha dito que era golpe. Que não era golpe. Ah, tá. Eu estava de acordo com a Constituição conduzida pelo Supremo e com a própria presidente de fazer a sua defesa na tribuna do Senado. Então, eu entendi errado. Desculpa aí, que eu tinha entendido você dizer que eu tinha dito que era golpe. E que depois eu tinha mudado de opinião. Né? Eu sempre disse que o que resolvia de fato era caçar Dilma e o Temer. E que o impeachment não era golpe, mas não ia resolver o problema. E de fato não resolveu, porque a Dilma e o Temer, como eu dizia, eram farinha do mesmo saco, parte da mesma moeda, porque o que aconteceu, eles praticaram juntos. Nesse momento agora, existe sim crime de responsabilidade contra o Bolsonaro. E é fartamente comprovado, é só verificar ele o tempo todo fazendo apologia da ditadura, ameaçando a autonomia dos poderes, tentando interferir em órgãos públicos que não são órgãos de governo, mas órgãos de Estado, como é o caso da Polícia Federal e do IBAMA. E então ele comete vários crimes de responsabilidade, inclusive mesmo quando ele tenta se defender, ele ainda se incrimina, como foi agora ele foi mostrar lá uma mensagem trocada entre ele e o Moro, e mostra ele, com certeza, fazendo cobranças contra as operações do IBAMA em relação aos criminosos que fazem grilagem, que fazem roubo de madeira e exploração ilegal de garimpo. Então, o impeachment está posto. E, além do impeachment, tem pedido de CPI, além do pedido de CPI, tem agora o processo no Supremo, e o ministro Celso de Mello está à frente desse processo. A denúncia do Ministério Público, a denúncia que foi feita pelo próprio Sérgio Moro, agora na sua saída. Nós temos uma farta comprovação de que há crime de responsabilidade. A questão é, estamos vivendo um momento difícil e o Bolsonaro ele não tem escrúpulo de mobilizar as pessoas para ir para a rua se contaminar. Mas quem tem responsabilidade não pode fazer o mesmo. Então, a forma de conduzir esse processo, que tem que ter base legal, constitucional, mas também tem que ter base política, é
um processo complexo para aqueles da oposição que têm responsabilidade. Nós não vamos botar pessoas na rua para se contaminar. Temos que priorizar, né? Em primeiro lugar, a vida, a defesa da dignidade humana, socorrendo os mais vulneráveis, com a renda básica emergencial, que foi aprovada no Congresso, inclusive uma iniciativa dos nossos senadores, o senador Adão Randolph, juntamente com outros parlamentares de outros partidos, né? E a questão... Agora escuto, havia caído a ligação. Pois é, a senhora ia falando que não adianta colocar pessoas na rua nesse momento por conta dos riscos da contaminação. Por gentileza, a senhora pode concluir seu raciocínio nessa direção. Isso, obrigada. Então, nós temos que fazer esse debate sobre esse processo político, criando formas alternativas. As pessoas já criaram espontaneamente até os panelaços, outras formas podem ser pensadas, mas nenhuma que coloque em risco a saúde das pessoas, porque tudo que os médicos, os que estão perdendo seus familiares, tudo que eles não precisam é de uma briga em que o poder fica em primeiro lugar e a vida das pessoas fica em segundo lugar. Senadora, qual é a leitura que a senhora faz da condução do governo federal para esse momento de pandemia no país, que é uma condução que está caracterizada pelo confronto com a visão estabelecida por governadores e a maioria dos prefeitos? Sem sombra de dúvida, é uma das piores do mundo, porque é o único país do mundo aonde, tem outros igualmente, digamos, incauto, mas muito pouco, e com situação econômica, social completamente diferente da nossa. Outros que começaram por esse caminho, como foi o caso do Reino Unido, de negar o problema, de estimular as pessoas a continuarem sendo contra o isolamento social, e mudaram de opinião, como, por exemplo, o Reino Unido, como, por exemplo, os Estados Unidos, e que agora, inclusive, pagam um preço muito alto em função de terem feito pouco caso da doença. O Brasil, além do presidente criar esse tipo de desserviço, ele o tempo todo cria crise política. Por exemplo, ele teve uma atitude de demitir o ministro da Saúde no meio da pandemia, porque ele não quis contrariar as orientações da Organização Mundial de Saúde, comprar uma briga com os governadores que, de forma correta, fizeram um isolamento social. Aliás, se não tivesse feito, hoje nós estaríamos numa situação insuportável, pior do que os Estados Unidos. E agora, com essas atitudes do presidente, a população baixou o isolamento social e a gente já tem vários estados que estão em colapso. O Ceará já está vivendo essa situação, Pernambuco, Amazonas, o Rio de Janeiro, um estado, há 4 dias atrás, estava com já 92% dos leitos comprometidos para o caso do Covid, e na capital Rio de Janeiro já estava em situação de colapso. São Paulo, para o estado, ainda tem folga, mas a cidade de São Paulo já está vivendo uma situação calamitosa. Então, o presidente Bolsonaro sem dúvida que conduz pior essa pandemia, porque uma pessoa que, quando foi anunciado que mais de 5 mil pessoas já haviam morrido, ele disse que não estava nem aí, e daí, realmente isso é fora de qualquer padrão civilizatório. Senadora, a senhora fala da dificuldade de colocar gente na rua nesse momento em relação à pandemia, mas de alguma forma também não reconhece que há uma falta de disposição de muita gente ir para a rua, dada também a frustração com outro polo extremo que combateu Jair Bolsonaro na campanha e que agora combate, que passou também por problemas muito graves no governo, como o PT, por exemplo? Quando eu falo, eu tenho participado de um processo de discussão em outro campo, não é com o campo petista. É o PDT, é o PSB, é com o Partido Verde, a Rede, e eu pessoalmente tenho um bom diálogo com a cidadania através do senador Roberto Freire.
não estou me referindo ao PT, mas claro que tem uma grande decepção, sim, da população, não só com o PT, mas também com o PSDB, os grandes partidos da social-democracia que tiveram uma chance e decepcionaram profundamente a população com gravíssimos casos de corrupção. Mas mesmo que tivessem pessoas, e com certeza tem, com disposição de ir para a rua, não é responsável ir para a rua nesse momento. Nós temos que ter formas alternativas. As pessoas já descobriram os panelaços, a rede mesmo, junto com o PSD, o PV e o PDT, estão organizando um movimento chamado Janela Democrática, todo mundo já prestou janela, fazer algum tipo de manifestação. É um processo que tem que ser criativo, mas respeitando o isolamento social e, claro, na defesa, em primeiro lugar, da vida, da dignidade humana. As pessoas têm que ter uma renda básica, as pequenas e médias empresas têm que ser socorridas para poder proteger o emprego, para poder salvar os pequenos e médios, que são quem mais gera emprego nesse país. As medidas que foram tomadas são necessárias, mas ainda são insignificantes, se comparado ao que está sendo feito nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários países do mundo. E o ministro Guedes tem que parar, de ficar repetindo o receituário neoliberal dele primitivo e olhar para o que está acontecendo, que as pessoas estão passando por terríveis necessidades. Então, quando eu falo de cumprir o isolamento social, mesmo que tivesse gente querendo ir para a rua, e que tenha, não é correto ir para a rua. Quem está fazendo isso é porque está numa perspectiva de não respeitar a própria vida e a vida dos outros. E quem tem consciência de que está em jogo e fica estimulando as pessoas, como faz o presidente, é porque está tendo uma postura genocida. Porque são milhares e milhares e milhares que podem morrer, como já acontece nos Estados Unidos. 6h35, nós estamos conversando no Hora H de hoje com a senadora Marina Silva, ex-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade. Muita interação aqui. O Alisson Bezerra pergunta. Senadora, como é que a senhora acompanha essa articulação política do presidente Jair Bolsonaro com parte de partidos da Câmara Federal, inclusive do Centrão? O Centrão que é tão criticado por parte da política e também da imprensa. Do presidente, inclusive, né? Acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele ganhou com um discurso pseudo-moralista, dizendo que era contra a corrupção, inclusive contra o próprio Centrão, e agora está se entregando nas mãos do Centrão. E ele está fazendo isso não é porque ele precisa do Centrão para aprovar as medidas emergenciais para socorrer o povo, porque isso todo mundo já fez, independente de ser situação ou oposição. Nesse sentido, tem havido uma responsabilidade por parte do Congresso. Ele está fazendo isso para se livrar, ou tentar se livrar do processo de impeachment, do mesmo jeito que fez a Dilma. A Dilma também recorreu ao Centrão, o Temer recorreu ao Centrão, todos eles acabam entregando ao Centrão. E o Bolsonaro, que ganhou com um discurso contrário, agora está indo exatamente para a mão do Centrão, em troca de cargos, de funções importantes, inclusive na própria área que dialoga com a pandemia. Senadora, antes de começar essa entrevista, nós abrimos espaço, Anderson José, para algumas interações dos ouvintes. E uma das perguntas recorrentes aqui, de críticos da senhora, é que a senhora só aparece de 4 em 4 anos e tal, isso já virou até quase um meme. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica? Olha, isso é uma coisa que é inventada pelos meus adversários, porque o tempo todo eu estou me posicionando, falando com vocês, mas existe um grupo do pessoal que é militante, dos partidos, principalmente os que estavam o dia todo na televisão durante o período intenso ali da Lava Jato, e como, graças a Deus, eu não estou em nenhum processo desse, e não aparecia, e antes que isso virasse uma coisa positiva para mim, eles tentaram criar como uma coisa negativa. E eu estava sumida, mas eu estava sumida, era do noticiário da corrupção e das páginas policiais. Então isso aí é a turma que não se conformava de ver o seu todo dia na televisão, com problema
de corrupção na Petrobras, problema de corrupção em Belo Monte, problema de corrupção no BNDES, Gés Batista que diga, problema de corrupção na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, todo dia na televisão. E aí, né, poxa, mas a Marina não aparece? Eles inventaram essa história, a Marina está sumida. Uma outra coisa esclarecendo aí para o nosso ouvinte, que está nos perguntando, com certeza ele não faz parte desse grupo aí, está perguntando porque ele quer saber mesmo. A outra é a turma que quer que eu diga o que eles dizem. Eu não fico fazendo discurso do ódio, da polarização, inventando fake news, né? Eu sempre defendendo as ideias que eu acredito. Então, como eu não digo o que eles dizem, é como se eu não estivesse dizendo nada. Como eu não, graças a Deus, nunca, porque aqui no Brasil é bom que se diga, né? Quem inventou fake news foi a campanha da Dilma com o João Santana. O Bolsonaro, mas o Trump aperfeiçoaram, mas quem inventou foram eles. Então eu não participo, graças a Deus, dessas práticas políticas. Aí quem não faz o que eles fazem, eles dizem que você não existe. Mas o que eu quero mostrar é que existe uma outra forma de existir. E se para existir tivesse que ser mentindo, caluniando, né, e aparecendo nas páginas policiais, então eu prefiro estar sumida mesmo. Senadora, chega uma pergunta do André, ele é de São Paulo, Barretos, São Paulo. Ele está questionando como é que a rede vai se comportar diante das eleições deste ano. Aproveitando o tema, a senhora é favorável que as eleições de outubro sejam adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus? Quem vai determinar isso é, em primeiro lugar, as autoridades médicas, pelo comportamento da pandemia aqui no Brasil. Nesse momento, nós estamos numa situação de terrível dificuldade e, como eu disse, a vida está em primeiro lugar. Então, as autoridades médicas e a situação da pandemia vai determinar a dinâmica e a justiça eleitoral. Se tiver que adiar em benefício da vida, é uma decisão que será tomada de acordo com a lei para, no momento oportuno, se poder fazer as eleições democráticas que são tão necessárias para o processo de alternância de poder nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Mas é a dinâmica da doença que vai ter que dizer isso. Se tiver que adiar, terá que ser adiado. Ninguém vai botar o projeto de poder à frente da vida das pessoas. Mais uma da interação, Alisson. Senadora, a pergunta que vem do Acre é se a senhora está disposta novamente a colocar seu nome como candidata à presidência da República em 2022 e se o Brasil tem jeito ainda. Sim, acreditar que o Brasil tem jeito, nós temos que acreditar sempre, não só acreditar, trabalhar para criar as condições para que esse jeito seja dado, principalmente pelo povo brasileiro. Eu já fui candidata 3 vezes, 2010, 2014, sempre paguei o preço por não entrar no jogo, graças a Deus, participando de eleições limpas, sem mentiras, sem fake news, sem dinheiro roubado, sem ficar destruindo a biografia de ninguém. Nesse momento, eu acho que o que a gente tem que fazer é discutir um projeto de país. Eu tenho participado de um debate junto com o PDT, o PD, o PSD, e a rede tem participado desse debate, e tudo que a gente não precisa é ficar discutindo o nome agora. A gente tem que discutir as boas ideias. Como eu digo, eu respeito aqueles que já colocaram desde o começo, como foi o caso do Ciro Gomes, que terminou a eleição e já tinha colocado o nome dele, respeito, foi em outro contexto, mas nesse contexto acho que a gente não tem que ficar discutindo qual é o nome para a eleição. Esse campo tem que discutir, debater as propostas, as ideias para o Brasil, sobretudo nesse momento difícil, em que vamos ter muito desemprego, muito desalento na vida das pessoas, como é que se faz para sair de uma situação dessa, com esforço para sermos melhores e maiores naquilo que são os sonhos de brasileiros e brasileiras que defendem a democracia, a justiça social, a proteção do meio ambiente, a melhoria da saúde pública do Brasil. Então, acho que essa coisa de colocar nome ou não colocar nome não é o momento agora.
E eu me sinto tranquila porque eu já contribuí 3 vezes. Eu encaro a política como um serviço. Né? E quando a gente encara a política como serviço, para bons propósitos, não é? Servir, você tem que ficar não é onde você quer, onde é preciso. Né? Então eu quero fazer o debate. Quando você tem boas sementes, você tem que adubar a terra, regar a terra, e depois ver quais são as melhores sementes para prosperar. Eu tenho essa abertura para o diálogo com os outros partidos. Senadora Marina Silva, 6h44 agora, tem gente aqui na interação dizendo o seguinte: Cristina Almeida diz, Marina sempre coerente com os brasileiros. Já o José Edmo diz, era uma das opções para quem só enxergou o PT e Bolsonaro. O Emanuel Gomes Furtado de Souza está dando parabéns pela entrevista. E Lucas Silva pergunta aqui bem rapidinho, senadora: o Rede tem candidato ou pré-candidato em João Pessoa, capital da Paraíba? Nós estamos fazendo esse debate, nosso porta-voz Pedro tem acompanhado, nós temos ampliado bastante a rede, aumentando significativamente o número de vereadores. A rede pretende ter candidaturas em alguns estados e outros nós vamos fazer aliança com partidos que sejam coerentes, né, de acordo com o nosso programa. Não vamos fazer alianças pragmáticas, vamos fazer sempre alianças programáticas, né, buscando aquilo que é o melhor para a vida das cidades. Senadora Marina Silva, ex-candidata à presidência da República pela Rede, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais, a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Eu é que agradeço a vocês por essa oportunidade. Um grande abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. A melhor forma da gente se proteger as outras pessoas, é a gente ficando em casa, que podem ficar em casa. E que Deus nos ajude para fazer essa travessia tão difícil, sobretudo com muito amor no coração uns pelos outros e pela vida.